Ler um ou ler vários ao mesmo tempo? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no Ana Intimista. Meu nome é Ana Lima e hoje a gente vai conversar sobre esse tema que tem surgido lá no meu Instagram. Muitas pessoas vêm me questionando para saber como eu leio vários livros ao mesmo tempo. Eu pessoalmente não considero que eu leio vários livros ao mesmo tempo. Eu leio 3 ou 4 que estão na minha estante, que são temas, e eu acho que aqui vai a primeira dica. São temas que eu sou muito interessada e quero aprender. No meio disso tudo, intercalo outras leituras que estão aí paradas há muito tempo na minha estante, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Ler um ou mais livros? É uma pergunta que às vezes me fazem lá no Instagram, porque eu mostro sempre que estou lendo vários livros ao mesmo tempo. Na verdade, não são vários, né? Eu sempre escolho 4 a 5 livros para ler durante o mês. Alguns livros desses que eu escolhi não são necessariamente para serem terminados no mês proposto. Outros eu tenho que realmente fazer para poder trazer conteúdo aqui para o canal. Por isso, hoje eu vou contar para você como é esse meu processo. Talvez isso possa te ajudar. Quando eu comecei na leitura, era improvável para mim ler vários livros. Primeiro que eu tinha muito medo de não conseguir dar conta e eu não me sentia segura. Eu tinha que ter aquele prazer que todo leitor tem de terminar um livro, ler do início ao fim. Só que, às vezes, a leitura, ela era muito densa e, às vezes, esse livro era um calhamaço, às vezes, a fonte não ajudava e eu acabava ficando, assim, meio que sem vontade de ler esse livro. E aí eu acabava passando muito tempo nessa leitura e me deixava um pouco frustrada, porque enquanto eu estava naquela leitura densa, eu via outras pessoas. Sim, gente, eu me comparava. Eu ainda me comparo, só que agora eu tenho mais controle sobre isso. Algumas pessoas avançando e terminando um mês lendo 8, 7 livros, enquanto eu ainda estava naquele bendito daquele livro enrolando. O jogo virou quando comecei a ter um planejamento meu em relação a essas leituras. Comecei a dividir as páginas desse livro, ter mais um controle. Procurei aplicativos. Eu tenho um vídeo no canal sobre os aplicativos literários que eu uso para auxiliar, nesse fluxo de leitura. Eu comecei a separar essas páginas dos livros por dias. E um desses aplicativos tem uma calculadora que ela ajuda nisso. Por quê? Você coloca na calculadora o tempo que você está lendo, e ela dá uma projeção de quantos dias, diante seu fluxo de leitura, você vai terminar esse livro. Então eu já tinha essa noção, de que eu tinha que ler de tal dia a tal dia, utilizando esse aplicativo. Diante disso, eu separava as páginas que eu me programava para ler até a data que o aplicativo tinha me dado de término e tentava manter isso. Eu separo os livros que eu quero ler no mês, eu separo eles por horário, os livros que eu vou ler durante um mês. À noite, eu leio o gênero, Pela manhã, eu leio um livro não ficção, porque eu consigo me motivar e aprender algo que eu preciso de desenvolvimento pessoal. Eu tenho um local no meu quarto que eu não tenho um computador nessa mesinha. É uma mesa exclusiva para leitura e escrita. Eu acordo mais cedo e começo a fazer a minha meta de páginas por dia. E ali eu consigo escrever, fazer resumos e tudo do que eu li ali. À noite, eu intercalo entre um livro que é do mês, da TBR, que eu tenho aqui, da minha TBR anual, e leio no formato digital, que não tem aquela desculpa da vista. Eu leio no tablet, e essa forma de ler no tablet tem me ajudado imenso, porque eu consigo diversificar, Às vezes até eu tenho o livro físico, mas eu não consigo ler esse livro durante a noite, então eu prefiro ler no tablet. Isso dá uma margem de manobra muito boa pra gente ter um fluxo de leitura em relação a isso. Inclusive, eu tenho aqui vídeo no canal sobre isso, de como você ler mais e aumentar essa produtividade dentro da leitura. Vou deixar aqui nos cards e aqui no box de descrição. Outro benefício de ler mais de um livro é justamente isso, o movimento à minha estante. Então, eu não tenho um consumo excessivo, consequentemente, não tenho frustração, porque tenho livros parados na estante que eu não tô lendo. E isso me dá uma sensação de paz, uma sensação de tô cumprindo metas. Eu tenho um negócio, de quando eu vejo que eu tenho muita coisa pra fazer, eu acabo não fazendo absolutamente nada, porque tem muita coisa. Isso é uma coisa de procrastinador, que também tem vídeo aqui de indicações de livros pra você que é muito procrastinador sair disso. Eu lendo mais de um livro, eu vejo essa movimentação de leitura, esse fluxo de leitura meu, e isso me dá uma paz enorme. E além de você não cansar, como eu disse no início, de estar lendo uma leitura muito densa, uma fonte pequena, algo que você realmente
realmente precisa de tempo para maturar, para entender melhor, e não é uma leitura de fluxo rápido. Então, você fazendo esse balanço, né, esse equilíbrio entre uma leitura densa e uma leitura fácil, que aí já é uma outra dica, né, sempre procure variar as suas leituras para que não sejam sempre as mesmas leituras, para que você não leia. Às vezes eu tô lendo gêneros parecidos, só que com temas, abordagens totalmente diferentes. Mas já aconteceu de eu estar lendo um livro de um gênero X, mas que a temática era muito parecida de um ensaio que eu estava lendo, né? Que foi o caso do livro da Angela Mark, a temática era guerra, e depois eu li um livro da Susan Sontag, que era um ensaio também remetendo à guerra. Você tem que ter um cuidado com isso, porque você pode até estar lendo livros de gêneros diferentes, né? Com propostas diferentes, mas o tema é exclusivamente igual. Foi muito difícil pra mim, mesmo eu sabendo tudo que sei, né, que tô falando aqui pra ti, pra mim foi muito difícil isso, só que eu já tava envolvida dentro do tema, então era difícil. Realmente fiz escolhas que não foram muito felizes. Pra você não ficar com medo de ler vários livros, eu faço aqui lives de leitura toda semana. Ultimamente eu tenho feito 2 lives por semana aqui no canal, e são sprints de leitura que me ajudam nesse processo de ler livros. Então eu tenho uma obrigação de ler um livro, eu já estabeleci isso, de ler aquele livro da TBR anual. Essas sprints de leitura justamente para eu terminar essa TBR anual. Eu leio geralmente esse livro escolhido nas lives, e aí eu tenho uma margem de ler os outros livros naqueles horários que eu falei pra ti aqui. Isso mantém o meu fluxo de leitura muito vivo ultimamente. Os sprints têm me ajudado muito nessa coisa de ler vários livros, eu não fico preso, e lá nos sprints eu consigo comentar sobre a minha leitura, e isso me dá mais um gás, além de que ter um repertório maior para poder gravar vídeos, trazer conteúdos diferentes para você aqui no canal. E nessa de ler vários livros ao mesmo tempo, eu também tenho um cuidado de intercalar um livro rapidinho. Quando eu falo livro rápido, é livro de leitura fluida, né? Que você sente, ele pode até ser um livro grande, mas que você consiga ter um fluxo de leitura rápido e você sente aquela coisa de que tá lendo mais por conta disso, tá dando um gás, porque você consegue terminar um livro. E esses livros, eles são coringas pra mim. São leituras que eu gosto bastante, incluo no meio dessas leituras mensais. E eu acho que desse vídeo a dica ainda mais importante é: termine os livros que você escolheu para ler. Eu sei que é muito complicado eu falar isso. Abre um parênteses, se você lê um livro e você não gostou da leitura desse livro, então aí você abandona. Mas se você, a partir do momento, decidiu que vai ler aqueles livros, tente terminar sem correria. Tenha como objetivo terminar esse livro ainda no mês preentendido. Quando você vê, mesmo que você não tenha fechado o mês lendo todos os livros que você se propôs, mas se você tiver conseguido ter lido 50%, fechado 2 ou 3 livros, pelo menos um livro você terminou inteiro, você vai sentir um prazer de ter conseguido alcançar uma meta. E isso vai te dar mais força para no mês seguinte, olha, eu consegui ler um livro, um ano inteiro serão 12 livros. E isso é o que importa. Além de você ter um repertório muito amplo de poder criativo, né, de criação de conteúdo. Se você gera conteúdo para a internet. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você ficou até aqui, não esquece de curtir, se inscrever no canal se você não for inscrito, e indica esse canal para alguém que você gosta, que sabe que gosta desse tipo de tema. E eu te convido de novo, nós temos lives quartas e sábados aqui no canal, sprint de leitura. Então, se você tá aí com dificuldade de concentração, tira esse tempinho que a gente faz no estilo Pomodoro, se junta nessa comunidade que tá crescendo. Espero você nos próximos vídeos do canal.